Eu gosto de explicar lei de Hess em cima do exercício. O que vocês vão fazer? Então vamos lá, resolvendo agora. Vamos resolver um exercício de lei de Hess. Tudo bem? Por lei de Hess, cálculo de ΔH por lei de Hess. Olha o exercício. O cara fala assim, ó, se grafite e hidrogênio forem introduzidos em um frasco para reagir, pode ocorrer a reação A, mas o processo não se completa. E, portanto, a variação de entalpia não pode ser determinada diretamente. O ΔH pode ser determinado indiretamente, aplicando a lei de Hess às equações B, C e D. Calcule o ΔH da reação A. O que eu quero de vocês? Presta bastante atenção. Mesmo que você vai legal na parte termoquímica, me dá uma segurada na lista ainda. Acompanha comigo uma resolução dessa, de lei de Hess, e depois você vai acompanhar uma de energia de ligação. Tudo bem? Então vamos lá agora. Lei de Hess. Como é que eu calculo o ΔH usando a lei de Hess dessa questão, por exemplo? O que ele me deu? Ele me deu 4 questões. 4 questões não, 4 equações químicas. Ele pediu o ΔH para a gente calcular o ΔH da reação A utilizando o BCD. Galera, quando você perceber um exercício, o cara está te dando um monte de equação e pedindo o ΔH de uma delas, fique esperto, fique esperto. Na maioria das vezes, nós vamos usar a lei de Hess. Como que eu trabalho com a lei de Hess? Galera, presta atenção agora que eu vou te passar um macete para vocês fazerem bem facinho. Vamos lá. Isola a equação que você quer. Essa é a equação que eu quero calcular o ΔH. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão provocar alterações nas equações fornecidas, se tiver necessidade, para que num procedimento de soma-soma, a gente consiga chegar na equação que a gente quer. Então vamos lá. Qual é o macete para trabalhar por lei de Hess? Vocês vão fazer assim, ó. Isolei a equação que eu quero. Beleza. Por onde eu começo a análise, Marcos? Por ela. Tá bom. Mas e que substância eu começo a análise? Eu gosto de pedir para vocês olharem na primeira substância da equação que você quer. A primeira substância da equação que eu quero, será que ela é uma boa substância para começar uma análise? Ela só será uma boa substância se ela estiver aparecendo em uma única equação fornecida. Me ajuda. Marcos, se ela estiver aparecendo em uma única equação fornecida, ela é uma boa substância. Tudo bem? Olha para as equações B, C e D e vê se o carbono grafite está aparecendo em uma única equação. Tá, Marcos, só na equação C. Então ela é uma ótima substância para começar a sua análise. Então vamos lá? Quando que a substância que eu estou analisando é uma boa para eu começar a análise? Quando ela estiver aparecendo em uma única equação fornecida abaixo. Beleza. Marcos, e se tivesse carbono grafite na equação C e D? Pula ela. Procura uma outra substância que está aparecendo uma vez só. Fica mais fácil você seguir a regra assim. Beleza, Marcos. Ah, mas eu fui pulando, Marcos. Eu cheguei na última já. E aí não tem jeito. Todas estão aparecendo mais de uma vez. Aí nós vamos ter que fazer uma análise um pouquinho mais chata. Mas na maioria dos exercícios, procura para começar aquelas substâncias que estão aparecendo em uma única equação. Então vamos lá, carbono grafite está aparecendo em uma única equação. Então ela é uma ótima substância para analisar. Só que nós queremos 3 mols de carbono grafite. E aqui eu só tenho 1. Você tem que fazer aparecer o número 3 aí. Como é que eu faço aparecer o número 3 aqui? Não é só multiplicar essa equação por 3? Está aqui, ó, vezes 3. Vem aqui agora. Que mais? Que mais? Olhando aqui agora. Vamos lá. Marcos, carbono grafite está antes da seta. Eu quero ele antes da seta. Vê se ele está antes da seta aqui. Está. Então, realmente, ele está na posição que eu quero, que é antes da seta. Só que eu quero 3 mols e ele só tem 1. Então, por isso que eu vou multiplicar por 3. Marcos, e se ele tivesse do lado do produto? Além de multiplicar por 3, a gente ia inverter essa reação. Beleza. Vai para outra substância, H2. Vai na sequência, galera. Vê se H2 é uma boa substância para eu continuar a análise. Vocês só vão responder assim para mim. Ela só será uma boa substância se ela estiver aparecendo em uma única equação.
Marcos, ela está aparecendo só na equação D, então ela é ótima. H2, nós queremos antes da seta. E ela está antes da seta. Então, beleza, não vou precisar inverter essa reação. Só que nós queremos 4 mols. E eu só tenho 1 mol dela. O que eu vou ter que fazer aqui? Vezes 4. Larga lá! C3H8, será que é uma boa substância para continuar a análise? Só será se ela estiver aparecendo em uma única equação. Marcos, ela está aparecendo em uma única equação. Beleza. Então é uma boa substância para você começar a análise. Para continuar a análise. Eu quero 1 mol e é 1 mol que eu tenho. É 1 mol e é 1 mol que eu tenho. Só que eu quero ela do lado dos produtos. E aqui ela está do lado dos reagentes. Então eu vou ter que inverter essa reação. Lembrando que qualquer alteração que eu fizer aqui, ó, eu tenho que alterar não só a equação, quanto o valor do ΔH. Então, se eu multiplicar por 3 aqui, essa equação, eu vou multiplicar todo mundo por 3, inclusive o ΔH. Marcos, se eu multipliquei por 4, vou multiplicar todo mundo por 4, inclusive o ΔH. Agora, calma. Ah, Marcos, você foi falando para mim assim, começa pelas substâncias que estão aparecendo uma vez só. Beleza, essa é uma orientação para vocês fazerem mais rápido. Aí você vira e me pergunta assim: e se aparecer em mais de uma vez? Você pula até achar uma equação, uma substância que está aparecendo uma vez só. Tá, Marcos, mas vou imaginar que eu tinha 3 equações. A primeira substância eu consegui analisar, ela estava aparecendo uma vez só. A segunda estava aparecendo uma vez só. Quando eu fui para a terceira, ela aparecia 2 vezes. Aí eu falei para você pular, a hora que você vai pular não tem mais substância. Ué, e aí? Aí eu tenho que analisar ela mesmo. Só que aí você vai fazer uma análise mais minuciosa. Ah, Marcos, vamos imaginar que eu tenho que ter 1 mol de C3H8 aqui. Só que nas equações anteriores, você já tem, às vezes com alteração sua, você de repente colocou lá que você tem que ter, multiplicou por 2 uma equação e fiquei com 2 C3H8 aqui. E você só precisa de 1. Então você tem que fazer uma análise assim, pô, eu tenho que jogar um C3H8 pro lado esquerdo. Marcos, se vocês pegarem devagar e vocês forem analisando só as substâncias que aparecem uma vez só, na maioria dos exercícios, você vai conseguir analisar todas as equações. Ah, Marcos, vai acontecer algum que eu não vou conseguir analisar todas? Vai. E aí? Aí a gente faz essa análise um pouquinho mais detalhada. Fica tranquilo que eu vou fazer um exercício assim para vocês aí, tá? Quando eu não consigo analisar só apenas uma substância, tá? Vamos primeiro trabalhar com aquele normal. Fechou? Vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos copiar com as alterações. Ó, a letra B eu copiei invertendo, ó, quem é produto virou reagente, quem é reagente virou produto. E se aqui é negativo, ficou positivo. A letra C, vezes 3 carbono grafite, 3 O2, 3 vezes 1, 3 CO2. Tá aí, ó. E 3 vezes o ΔH2. A letra D, 4 vezes H2 dá 4H2, 4 vezes meio dá 2, 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 285,9 dá menos 1.143,6. O que vocês vão fazer agora, gente? Soma, soma. A aula de hoje é soma, soma. Lei de Hess é soma, soma. Energia de ligação é soma, soma. Nós vamos somar as equações com todas as alterações, cortando o que eu tenho em comum em lados opostos. Por exemplo, 3CO2 de um lado com 3CO2 do outro. O que mais? 4H2O de um lado com 4H2O do outro. O que mais? 3O2 mais 2O2 dá 5O2 do lado esquerdo. E eu tenho 5 do lado direito. Corta. Somei, cortando tudo que eu tenho em comum, o resultado desse soma-soma aqui embaixo tem que ser a equação que a gente queria. Vamos ver o que sobrou. 3 carbono grafite mais 4H2 gasoso, dando C3H8. Olhei para cá, olhei para cá.
E agora, Marcos, me ajuda. O que, que eu vou fazer? Olha para essa equação e vê se era a equação que a gente queria. 3 carbono grafite, 4H2 gasoso e C3H8. É, Marcos, a equação que eu queria. E aí? Então significa que o nosso soma-soma deu certo? Como que a gente chegou nessa equação? Não foi fazendo um soma-soma das equações? Então como é que eu chego nesse ΔH? Fazendo ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Tá aí. ΔH1, 2.220,1 mais menos 1.180,5 mais menos 1.143,6. ΔH é mais 2.220,1. Vamos lá, matemática básica aí, ó. Mais com menos, menos. Mais com menos, menos. Agora eu tenho dois valores negativos. Eu somo esses dois valores negativos e mantenho ele negativo. Então vai ser mais 2.220,1 menos 1.180,5. Com menos 1.143,6 dá menos 2.324,1. E agora? É só fazer um menos o outro. Tá aí, ó. Resposta, menos 104. Perguntas que podem aparecer. Essa reação é endo ou exo? Exotérmico. Absorve ou libera calor? Libera calor. Justifique sua resposta, pois o ΔH é menor que zero.